Então, irmão, graças a Deus, eu encaro o Evangelho, sempre encarei o Evangelho assim. Então, irmão, não sei mais o que é que pode me abalar em Cristo Jesus. Eu sempre digo, a única pessoa que pode servir de escândalo para mim mesmo e que pode servir de abalo para mim mesmo, sou eu mesmo, só. A única pessoa que me pode fazer desistir sou eu mesmo. Tudo sou eu mesmo. Não tem ninguém. Aleluia. Isso eu lhe falo com verdade. Deus conhece o vosso irmão que está aqui diante do altar hoje. Não me impacta. Eu posso ver 10 pessoas que estão a desistir no mesmo dia. Não vai mexer comigo. Lhe digo mesmo. Uma coisa, atenção. Dá tristeza ver que uma alma que estava contigo está-se a perder, está aí para o caminho da perdição. Isso é uma coisa. Mas agora, me deixar abalar por aquela pessoa que está-se a perder, isso é uma outra conversa. Quando você se abala, a tua vida abana de tal maneira, irmão, muito cuidado. Para que você não seja o próximo. Porque a salvação é individual. Nós estamos cansados de ouvir isso. A responsabilidade é pessoal. Aleluia. Por mais que nós amamos as pessoas, hoje eu sou órfão de mãe. Nunca pensei que eu seria órfão de mãe assim tão rápido. Antigamente só via o outro tá a chorar o pai dele que faleceu, o outro tá a chorar a mãe dele que faleceu, o outro tá a chorar o irmão que faleceu, o primo, o tio, o marido a chorar a esposa a chorar o marido. Víamos tudo isso. Aleluia. Mas também chegou a altura que eu também chorei a minha mãe que faleceu. Mas, irmão, o mundo não acabou porque a minha mãe faleceu. O mundo não vai acabar se o meu pai também amanhã partir. Amém. E porque nós já convivemos com essas questões, todos nós temos essa experiência, se não vimos e não vivemos de perto, mas pelo menos ouvimos, que há pessoas crianças que, de bebês mesmo, criança, perdeu o pai e a mãe. E perderam, e é mais duro, né? Quando crianças muito pequenas perdem o pai e a mãe, ficam logo órfãos de pai e mãe. Mas essas crianças crescem. Com pessoas a lhes maltratar ou não, ficam adultos mesmo. Depois aquilo fica só lembrança. Epa, eu perdi o meu pai, a minha mãe muito cedo. Depois ele também já não tem mais aquele sentimento de... Nem vive como coitado. Eu perdi o pai. Não, ele cresceu. Crescendo com alguém que lhe maltratou ou lhe cuidou bem, mas cresceu. Ultrapassou aquele momento. Nós também é assim. É óbvio que nós estamos num fronte, num combate cerrado. Ninguém fica alegre quando o seu companheiro ao lado é atingido por uma bala de Satanás. Mas o que nos entristece muitas vezes não é o nosso companheiro ser atingido. Porque às vezes o tiro de Satanás não foi mortal. Ele é que faz com que o tiro de Satanás seja mortal para ele. Então, o cristão deve andar sempre com humildade. Aleluia. Então, irmãos, eu falei isso é mesmo para levantar o nosso ânimo. Aleluia. E nós sabermos que não há motivo para ficarmos tristes. Porque quem nos dá a salvação é Jesus Cristo. Amém? Você está na igreja, é por Jesus. Você não diz que não, eu vim da igreja por Jesus. Eu já não estou aqui pelo bispo Caná. Eu já não estou aqui por nenhum pastor, por nenhum ministro. Eu estou aqui e sempre estive por Jesus Cristo. Amém? É assim. No momento, o outro nos serve de inspiração. Mas chega uma altura que você também tem de ter inspiração própria. Amém? Nós não podemos viver a depender ou entregar a dependência da nossa permanência ao outro. Porque se ele desiste, eu também
vou com ele. Isso é triste. Infelizmente, já vimos muitos casos desses. Irmãos, vamos falar. O tema da nossa mensagem hoje é... Permitam-me, irmãos, Satanás nos combate muito. E eu passei a mensagem, praticamente eu digitalizei a mensagem só no computador. E na hora que tinha que tirar a mensagem, não estava a reconhecer a pendrive. Irmãos, não imagina, eu não sabia o que fazer mais. Já não havia tempo para transcrever a mensagem. Vocês não vão acreditar o que eu fiz. Mas pronto, Deus sabe. Então, por essa razão, pedi o favor do Senhor. E eu tenho aqui ao lado um dispositivo onde eu consegui até fazer imagem só da mensagem. E tive que fazer imagem, porque nem passar também no dispositivo estava a dar, porque se conseguisse passar para o dispositivo, eu conseguiria imprimir. Infelizmente é assim que acontece quando começamos a depender muito das ferramentas mesmo do inimigo. Na verdade, tudo está controlado por ele. Nesse mundo, só o nosso próprio corpo é que é criação original do Pai. Então, irmãos, Efésios 2, no capítulo 10, Efésios 2, versículo 8 e 9. Vamos ser mesmo breve, irmãos, porque temos uma série de passagens aqui para nós lermos e algumas vamos ter mesmo que ler. Bem ou bem. Amém? Agora entramos na nossa mensagem. Tudo aquilo que eu falei é introdução. Amém? Amém. Efésios 2, 8 e 9. Vamos ler assim. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Palavra do Senhor. Aleluia. O versículo é muito claro. E nós já ouvimos isso N vezes. Tenho certeza. Que a salvação é... Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Sublinha aí, por meio da fé. Aleluia. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O versículo 9 completa. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. A nossa salvação é pela fé em Cristo Jesus. Você concorda comigo? Amém. Estamos juntos nisso. É verdade, sim. A nossa salvação é pela fé em Cristo Jesus. Mas até aí vamos observar aqui algumas coisas muito importantes. O versículo 9 diz que não vem das obras para que ninguém se glorie. Essa é a parte espetacular do nosso Deus. Aleluia. Deus é o Deus mesmo omnisciente. Só Ele é omnisciente, omnipresente e omnipotente. Aleluia. Ninguém tem esses três atributos. Esses três atributos só são mesmo de Deus exclusivamente. Omnisciente, omnipresente, omnipotente. E no âmbito da omnisciência de Deus, nenhum capítulo e versículo na Bíblia está escrito de forma casual, né? Vamos assim dizer, de forma acidental. Não. Tudo está milimetricamente calculado por Deus. Que Deus sabia o momento exato que esta ou aquela palavra vai se justificar e vai fazer sentido na vida dos homens. Aleluia. Então, Deus fala ali que a salvação não vem das obras.
para que ninguém se glorie. Então Deus não falou à toa, porque os homens se gloriam pelas obras. Aleluia. Deus aí fala, para que ninguém se glorie, mas os homens se gloriam nas obras. E o que acontece? Por que Deus tirou a nossa atenção da salvação, das obras e adjugou na fé? Mas se você ler o versículo 10, diz que nós somos feituras de Deus, criadas em Cristo para as boas obras. Veja só. Mas aí não vem o caso. Deus disse, não, a salvação é pela fé em Cristo. A salvação é pela fé em Cristo. Irmão, qual é a definição que nós sabemos da fé? Isso está lá em Hebreus 11, é o primeiro versículo do capítulo 11 de Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa é a definição da fé. Então, baseado nisso, o que é que muitos de nós pensam? Que a salvação é simplesmente por uma crença em Cristo Jesus. Mas eu te diria, não é só isso. Porque crer, a Bíblia diz que os demônios também creem, tremem e estremecem. Crer em Jesus Cristo, tem muito mundano lá fora que crê em Jesus Cristo, mas não está salvo. Aleluia. Não está salvo, mas ele diz, não, tudo que é de igreja eu respeito, eu não me meto com... Olha, eu quanto a isso, eles até manifestam até certo ponto uma certa humildade mesmo. Respeitam realmente a palavra de Deus. Ele diz, não, eu não, esse assunto eu não me ponho em vaidade, não obstante a minha formação acadêmica, mas eu não discuto coisas que eu não entendo. E eu respeito os cristãos. Já ouvimos várias pessoas a falarem isso. Se nunca ouviste, pelo menos já ouviste pessoas a falarem de quem já ouviram também. Então, as pessoas têm que não, eu basta crer em Jesus, estou salvo. Então, por causa da definição da fé. E Deus tirou, disse não. Deus disse lá, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Isso não vem das obras. Mas Deus, como nós falamos, Deus não falou isso de forma acidental. Por quê? A dada altura, muita gente que já conviveu conosco, né? As pessoas quando estão conosco na fé, eles praticam boas obras. Praticam boas obras. E nós não podemos negar que aquelas obras que eles praticam não são boas. A intenção pode não ser boa, mas a obra é boa. Vocês estamos a entender? A intenção é uma coisa, mas nós estamos a falar aquilo que é o material. A obra que ele está a manifestar é boa. Mas eles manifestam essas obras no momento que dizem ter fé. Só que quando desistem da fé, eles reivindicam essas obras. Eles querem fazer os outros reféns daquelas obras que eles praticaram. Eles querem fazer a igreja refém daquelas obras que eu pratiquei. Quer dizer, enquanto eu estive na igreja, se pediu contribuição e eu voluntariamente vendo que, realmente a igreja precisa de chapa, eu compro chapa. Tudo bem. Enquanto estive na igreja, entendi que não, aquele irmão não está a passar mesmo necessidade. Pego 10 mil para esse, 10 mil para aquele, 10 mil para aquele. Enquanto estive na igreja, há uma atividade, estamos a realizar um evento. Tá bom, eu vou contribuir com a sala, no valor da sala para conferência. Eu vou contribuir no valor dos instrumentos. Eu até não tenho dinheiro, mas tenho conhecimentos. Conheço um jovem que tem o som, que tem isso. Quando as pessoas depois abandonam Cristo, começam a reivindicar essas coisas.
Reivindicam tudo que fizeram de bom. Aleluia. Isso não nos é novidade. As pessoas reivindicam. Então não é em vão que Jesus disse, olha, a nossa salvação não é pelas obras. Deus já sabe, Deus que sabe tudo, já disse, não, eu vou excluir já que a salvação é pelas obras, porque eu sei em que momento os homens vão reivindicar as obras. A salvação é pela fé em Jesus. Aleluia. A salvação é pela fé em Jesus. Amém. A salvação é pela fé em Jesus. Vamos ler Mateus 7, 21 e 22. Mateus 7, 21 e 22. Mateus 7, 21 e 22. Vamos lá ver isso que acabamos de dizer aqui, que as pessoas reivindicam as obras. Por isso Jesus disse, não, a salvação é pela fé. Mas depois vamos ver em que circunstância que a salvação é pela fé. Aleluia. Diz assim, Mateus 7, 21. Eu estou em Mateus 21, estava para ler o 7. É Mateus 7, 21, sim, agora sim. Diz assim a palavra do Senhor: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Vamos prestar atenção aqui. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Prontos. A Bíblia resumiu aqui, mas a Bíblia podia acrescentar tudo aquilo que eu também acabei de falar. Que as pessoas vão dizer: Senhor, em teu nome eu não ajudei a tua casa. Em teu nome não fui eu que construí a congregação do sítio de tal. Em teu nome eu não comprei um carro para a igreja. Em teu nome eu não dei ajuda de cesta básica aos irmãos na igreja. Em teu nome, Senhor, eu não trouxe na igreja 2, 3 irmãos, 4. Em teu nome eu não trouxe 20 almas na igreja. Eu saí, elas ficaram. Em teu nome. Isso que está aqui sugere muitas coisas que os homens reivindicam. Olha que os homens, Jesus é que está a dizer isso na primeira pessoa. Que os homens vão dizer: em teu nome não fiz isso e aquilo. Irmãos, você só é enganado pelo diabo ou por alguém que já foi enganado pelo diabo, se você quiser. Porque a Bíblia é muito esclarecedora em todos os aspectos. A Bíblia não deixa dúvida. Aleluia. Não deixa dúvida. Eu não posso me manter refém do bem que alguém me fez quando estava em Cristo. Porque assim como Ele me fez, nós também fazemos a quem abandona. Mas nós não vamos pedir o que nós já fizemos para quem abandonou. Você faz isso. Você vai para alguém que abandonou, que você um dia lhe fez algum gesto bom e mesmo assim abandonou. E você vai lá, não, aquilo que eu te dei, o sapato que eu te dei, a calça, o casaco, o dinheiro, a comida, devolva-me. Isso não se faz. Então isso tem duplo sentido. Quer nós que estamos firmes, não vamos reivindicar de quem abandonou, nem muito menos quem abandona reivindica de quem ficou. Aleluia. A Bíblia é clara. Olha, nós às vezes é que queremos arranjar meias medidas para as coisas da palavra. A Bíblia é muito clara. A Bíblia diz, olha, se alguém estava em Cristo e abandona,
Jesus não está a considerar mais nada do que ele fez. Isso está desde o Antigo Testamento até o Novo. A Bíblia diz o quê? Se o justo... Não, ainda lá no Ezequiel. Se o justo durante toda a sua vida praticou justiça e no final da sua vida praticar a injustiça, pela sua injustiça morrerá. Eu não terei em conta toda a justiça que fez. Mas também diz, num outro sentido, se o ímpio durante toda a vida praticar injustiça, mas depois se arrepender e se converter e praticar justiça, eu não terei em conta toda a injustiça que praticou. Agora, por que as pessoas que saem, quando saem e abandonam Jesus, começam a reivindicar as obras? Se partindo do nosso próprio Deus, o Deus Criador já não tem em consideração. Você não pode ser taxado por ingrato, porque se ele está a considerar ingrato, não está a considerar, está a considerar o próprio Deus, que não tem mais consideração nenhuma por tudo que ele fez. Quer seja de bom, quer seja de agradável, quer seja do que fez, ainda que queimou o corpo dele. Mas se já não é por amor, não tem valor, não tem proveito, ainda que deu toda... Quer dizer, tudo que ganhou, ganhei 10 milhões de kwanza, os 10 mesmo eu dei na igreja. E hoje a igreja não tem consideração. Irmão, se você abandonou, a igreja não tem por que ter consideração dos teus 10 milhões. Teus 10 milhões deste, também partimos do princípio que nada que nós damos é permanente. Tudo é passageiro. Você acha que, irmão, se você der 10 mil kwanza hoje ao teu irmão de ajuda, ainda que for 50, 100 mil kwanza, ele vai gastar por quanto tempo? Vai gastar por um ano inteiro? Às vezes nem sequer um mês chega. Se você pegar 2 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, 2 litros de óleo e dar no teu irmão, você acha que você tem que viver todo o ano a lhe repontar que já te dê ajuda de 2 sacos? Aquilo nem para uma semana chega. Tudo que nós damos, quer seja dinheiro, passa. Se você deu 10 milhões hoje, os 10 milhões, 1 milhão vai para isso, 500 mil vai para aquilo, 2 vai para aquilo, isso vai para aquilo, e no final das contas já não temos nada. Se você deu comida, a comida que você deu, as pessoas vão comendo, depois de 30 dias já não tem. Se você deu roupa, a roupa se usa, depois de uma altura, aquela roupa estraga, o irmão precisa de novo de sapato, precisa de novo de calça, precisa de novo de camisa. Agora, por que nós vamos viver repontando aquilo que demos também que já passou, já desapareceu? Irmão, os únicos que tiveram sandálias e não trocaram por 40 anos é o povo de Deus no deserto, quando saíram do Egito. Aquilo é um milagre de Deus. Mas nós, sapato, estamos sempre a comprar. Comprou agora sapato, anda um coisa, a sola depois rebentou, já estragou, gastou, já está torto. Tem que comprar outro. Comprou chinela, chinela bonita, original e coisa. Vai usar uns dias, chinela está gasta. Aquela parte, aquela camada de cima bonita, que chamou a atenção, já está gasta, já não está aparecendo mais. A sola já está tudo gasto. Outra chinela de novo, original ou Nigéria, vai precisar de novo. Aleluia. Irmãos, a Bíblia é muito clara e muito esclarecedora. Amém? Então, não precisamos dar muita volta, porque a Bíblia é clara, que as pessoas depois reivindicam, e lemos esse exemplo. Por isso Deus disse, não, a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Aleluia. Perdoem-me, irmãos. Ai, inimigo, combate. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. Por isso é que a Bíblia não dá ênfase às nossas obras.
Nós sabemos, tem aqui um exemplo, né, que é importante nós darmos. Isso está em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1 a 6. Vamos mesmo ler. É importante para vermos porque que Deus também é mais um sustento, porque que Deus não dá relevância às nossas obras. Elas são importantes, mas elas têm a sua importância enquanto você estiver firme. Não queira pensar que ela tem cunho eterno, porque você fez as obras boas a dada altura e depois desiste e ela vai ter que continuar aí intacta. 2 Samuel, perdão. 2 Samuel, capítulo 15. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1 a 6. Vamos ler. E aconteceu, depois disso, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava uma banda do caminho da porta. Atenção, vê aqui a partir do versículo 2, presta bem atenção aqui. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. Quer dizer, ele parou aquilo que se diz num ponto de passagem obrigatória. Todo mundo que entrava e saía ia passar por ali. Aleluia. Da banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel, é teu servo. Ele ia dizer de qualquer uma das tribos. Aí a Bíblia está a resumir o texto. Ele podia dizer: eu sou da tribo de Judá, sou da tribo de Levi, sou da qualquer tribo. E dizendo ele que o chamava Absalão a si e dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel, é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: que me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar adiante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. Versículo 6. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão. Em outras maneiras podemos dizer: assim comprou Absalão o coração dos homens de Israel. Irmão, isso é forte. Estamos a ver aqui um homem que ainda não tinha manifestado a rebelião, mas ele já tinha a rebelião dentro de si. Mas ele precisava forjar bem as coisas, montar bem as suas bases. Não é esticar bem os seus tentáculos. E o que aconteceu? Ele ficou num sítio, como eu já disse, que era
vamos dizer, um ponto estratégico, onde todo mundo tinha que passar por ali. E ele já projetava como eu vou fazer a minha rebelião. Eu preciso conquistar o coração daqueles que vão se juntar a mim. Amém? E você não conquista o coração daqueles que vão se juntar a ti de qualquer maneira. Tens que corromper. E como é que você corrompe? Você corrompe com obras aparentemente boas. É assim que até os governantes no mundo fazem. Quando ele quer te comprar, quer que você fique do lado dele, dá dinheiro. Ele te dá projetos. Porque se ele está numa posição de decisão, ele te abre portas. Mas ele não está a fazer isso à toa. Ele não está a fazer isso gratuitamente. Ele está a te dar e ele sabe o momento que vai te cobrar. É assim que muitos pastores estão presos nas garras de políticos. Porque ele, quando tem necessidade, vai político. Eu preciso que me dê dinheiro porque preciso construir o meu templo. O político diz, toma. Político, eu preciso comprar carros para a liderança da igreja. O político diz, toma, Lexus. Nós precisamos também ter casa, acessos a casa nos condomínios. Não tem problema, toma. O político sabe o momento que vai te apertar na parede com tudo aquilo que ele fez por ti. Ele sabe o momento. E é assim que muitos pastores não têm moral para chamar atenção aos políticos. Ainda que eles tenham prerrogativas, tenham poderes, aleluia, reconhecido nos céus e na terra, para assim o fazerem, mas não conseguem. Porque eles estão amarrados aos políticos até os dentes. E é dessa forma que Absalão fazia. Ele tinha uma certa cortesia com as pessoas. Ele era príncipe, atenção. As pessoas não iam ter com ele, iam ter diretamente com o rei. O rei tem que resolver a minha demanda. Ele dizia, não, você se lá estás a perder tempo. Eu também tenho poderes para resolver o teu problema. Qual é o teu problema? É óbvio, se ele aparecesse diante da pessoa que está a fazer injustiça sobre aquela pessoa que está a recorrer ao rei, aquela pessoa logo, ao ver o filho do rei, reconhecia mérito a esse filho do rei, para assim o fazer conforme o rei pode fazer. Aleluia. Porque ele é herdeiro do trono. E dessa forma a Bíblia é clara que foi assim que Absalão comprou, corrompeu, conquistou o coração de todos aqueles que vieram a se juntar a ele numa rebelião, porque a Bíblia diz mesmo da rebelião, contra Davi. Que aqui na minha Bíblia tem um título mesmo, a rebelião de Absalão e a fuga de Davi. Não sei na tua Bíblia qual é o título que está lá. Então, a Bíblia é clara em dizer que o que Absalão fez antes de executar a sua rebelião. Aleluia. O que ele fez? Então, isso é só mais um sustento que as obras podem ser boas. Enquanto você está em Cristo, faça-os. Porque nós somos realmente feituras de Deus, criadas em Cristo para as boas obras. Nós não fomos criados em Cristo para fazer mais obras. Aleluia. Somos feituras de Deus, criadas em Cristo para as boas obras. Irmão, dando seguimento. Isso são obras aparentes que vemos aí. Que há muita gente que, irmão, você está doente, tem um filho doente, né? Ele vem e compra toda a medicação. E eu já vi muito isso de rebeldes passados. Ele compra toda a medicação, mas depois ele te diz, olha, tá a ver?
Na igreja não dizem que tem amor? Por que não aparece ninguém para te comprar medicação? Ele se vê, por alguma situação, você tem algum acidente e por alguma razão o coitado do bispo, o coitado do pastor fulano, do ministro tal, do diácono tal, da diaconisa tal, não tem tempo para ele ver. Ele vai primeiro do que todos. Depois ele vai dizer, tá vendo? É isso. Dizem que tem amor, mas ninguém está aqui. Irmão, não brinca com a estratégia de quem já está tomado pelo maligno. É a mesma coisa que Judas fez quando Maria veio ungir os pés de Jesus com um unguento caríssimo. O que a Bíblia fala? Que ele disse alguma coisa que aos olhos de muita gente pareceu até ser boa coisa. Disse, isso é um grande desperdício. Não poderia ser isso vendido para darmos aos pobres? Irmão, não brinca. Mas aquilo que os outros não perceberam na altura, pelo menos o Espírito Santo nos fez entender depois, naqueles que lhes inspirou nas Escrituras, a escrever a Escritura, e a nós também, que não tivemos naquele contexto. Jesus falou o quê? Isso aconteceu. Naquele momento Jesus não falou muito. Jesus disse, olha, os pobres vocês terão sempre convosco. Mas na altura que chegou, no momento, na altura de se escrever a Escritura, Deus inspirou no que estava a escrever. Disse, não, aquilo que aconteceu ali, Judas não falou aquilo porque tinha cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. A Bíblia agora traz a realidade daquilo que os outros não viram, que estava só no seu coração. Irmãos, não brinquemos com os ardis de Satanás. Não brinquemos. Satanás não está de brincadeira com ninguém. Os homens é que às vezes pensam, não, Satanás está a brincar um pouco, também posso brincar. Não, Satanás não brinca com ninguém. Aleluia. Então já vimos que as obras, elas não têm a mesma relevância. Até certo ponto, né? Ou para a nossa salvação, ou para que amanhã seja algo com quem você se apresenta a Deus. Então já definimos, aqui é onde eu faço agora a definição, mas eu já definimos a fé lá no princípio da mensagem. Então, segundo a definição das pessoas, as pessoas entendem que a salvação é simplesmente pela crença em Jesus. É assim que a maior parte das pessoas entendem. Por isso é que muitos dizem, não, a obra não é importante. Muitos também que não fazem obra nenhuma. Não, a obra não é importante. A salvação é pela graça. Muitos cristãos lights e crentes raimundos gostam muito de falar isso. Salvação é pela graça. Porque ele entende que a salvação é simplesmente pela crença em Jesus. Quando você ouve já alguém que está a falar isso, você olhando para ele, você vê mesmo, esse não vive uma vida cristã com seriedade. Você entende logo que ele está a falar que a salvação basta crer em Jesus. Só isso. E acabou, ponto final. Isso acontece, sabe por quê? Porque as pessoas não entenderam o que significa fé. Irmãos, já agora, o que significa fé? O que significa fé? Não vamos precisar dar muitos rodeios. Aleluia. Não vamos precisar dar muitos rodeios. Sabe o que significa fé? Isso se você olhar só na definição do que está em Hebreus, você vai ficar perdido. É aí onde muita gente se perde mesmo. E há coisas que até Deus faz mesmo, assim vamos dizer, de forma propositada, para apanhar
aqueles que são de mau coração. Nunca é para apanhar os de bom coração. Deus nunca quer apanhar os de bom coração. Porque os que são de bom coração vão se manifestar sempre. Mas os que também são de mau vão se manifestar diante de tantas coisas que estão aqui na palavra. Sabe o que significa fé? Nós aí falamos da definição da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mas se nós prestarmos bem atenção, desde o Antigo até o Novo Testamento, a fé significa obediência total a Cristo com perseverança. Aponta isso. A fé é isso. O significado da fé que salva, da tal fé que Deus está a falar, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. É obediência total a Cristo com perseverança. Isso é a fé. Tá bom, pastor, agora justifica isso. Vamos justificar isso. Aleluia. Vamos justificar isso. Aleluia. Nós sabemos que Abraão foi considerado pai da fé. Abraão foi considerado pai da fé. Sabemos todos disso. Por quê? Aleluia. No Novo Testamento está de forma muito clara, por dois aspectos só, que vamos sublinhar aqui. O primeiro, obedeceu o chamado. Obedeceu o chamado. E ele obedeceu o chamado em circunstâncias que talvez muitos de nós, não sei se obedeceríamos, porque Deus lhe chama para ele ir para um lugar, mas Deus não lhe diz para onde. Então, a dada altura, ele ficou como um andarilho, só está a andar, não sabe para onde está a ir. Tanto é que ele já tinha chegado na terra da promessa, mas ele habitou na terra da promessa como em terra alheia. Está escrito. Ele habitou na terra da promessa como em terra estranha, como não é terra dele, mas é a terra que Deus lhe deu. A segunda coisa, aqui estamos a dizer o significado da fé. A fé é obediência total a Cristo com perseverança. Não negou entregar o que tinha de melhor, ou melhor, o melhor que tinha no físico e no espiritual. Isaac. Não negou, quer dizer, nas duas coisas você está vendo obediência. Obediência quando ele foi chamado e obediência quando Deus requereu dele o único filho dele. Você sabe que a nossa ligação com os filhos transcende o físico, vai além do físico. A nossa ligação com nossos filhos não é só natural, é espiritual também. Porque não é fácil descrever a ligação de um pai com um filho. Ontem, irmãos, a Líria e a Eliquímia, elas às vezes dormem muito de tarde e à noite não tem sono e acabam dormindo tarde. Irmãos, então a Eliquímia tinha sono. Acho que deviam ser 3 da manhã, aqueles dias que a pessoa lhes permite. 3 da manhã, não, 2 e tal, quase 3 da manhã. E a Eliquímia já tinha sono e exigiu a Líria para ir dormir. Lhe pegou a força, emana. Vamos, cuculo, lhe pôs na cama. A Líria, irmão, você é pai, não brinca. A Líria deu um grito. Irmão, eu estava dormindo.
E na cima estava a sonhar, já não me lembro o que eu estava a sonhar. A minha mulher só gritou, é o quê? O som desapareceu. Mas você já não mede mais se está de boxe ou o quê? O voo que eu dei! Aquilo foi mortal. É o quê? O quê? Olha, tá vendo aquilo que só se vê nos bonecos? Eu saio a correr. Esse dia por causa do frio você dorme de piuga. Escorreguei. Olha, aquilo tipo rato, está vendo? O rato quando você o assusta, ele quer. Olha, ele dá um rali. Olha, eu não sei como é que eu calcei chinela. Eu também depois me admirei. A chinela que estava aqui é outra ao lado da cama. Como é que eu calcei uma chinela que não estava na cama? Aí, tipo, quando nós vamos para a cama, sentamos, pusemos a chinela, nos deitamos na cama. Você sabe quando vai levantar, vai pisar nas chinelas. Irmão, eu voltei num lugar contra a chinela, mas estou a pisar em cima da chinela. Eu disse, pá, como é que eu calcei essa chinela? Eu nem sequer entendi como é que eu calcei outra chinela. Irmão, você já não quer saber se está de boxe, se está com... É corrida. Porque é o grito do filho. Você não sabe, na cabeça vem muita coisa. Às vezes o quarto está a pegar fogo, alguma coisa. Porque qualquer pessoa que é pai, é mãe, nós estamos propensos e até damos a nossa vida pelos nossos filhos. É mais fácil nos matarem nós. A menos que, os bandidos que vêm já te amordaçaram e fazem mal à tua família de forma que você já não tem como ter alguma reação. Mas enquanto você está nas condições de ter reação, meu irmão, o pai mesmo vai ter que morrer. A Bíblia fala isso. Só vão fazer mal a uma família se primeiro matarem o chefe da família, como aconteceu mesmo com Cristo. Enquanto isso não acontecer, meu irmão, o bandido vai ter um pouco de trabalho. Então, irmão, a nossa ligação com os nossos filhos transcende o natural, vai para além, vai para o espiritual. E primeira coisa, Deus chama Abraão. Abraão obedeceu. Andar, seguir. Deus disse, sai, vai. E o Abraão só está a ver. Eu estou a ver o pôr do sol ali. Deus só está a me dizer, é para ir. Sara, vamos. Ela também obedeceu e foi com o marido. Vamos só. Mas, Sara, as mulheres sempre questionam mais. Marido, mas e aonde? Deus só disse, vamos. Então andar. Depois chegam, mas marido, vamos aonde então? Você também, nem só obedece à toa. Cala, vamos só. Deus é que mandou. Então andar. Mas é que durante esse percurso todo, ele foi acumulando bens. Não tinha herdeiro. Senhor, será que os meus herdeiros vão ser os meus escravos? Diz, não, eu vou te dar herdeiro. E Deus cumpriu a promessa, lhe deu a Isaac. E já imaginaste como que valor esse pai olha quando o filho é o único e é o teu herdeiro? Irmão, se nós mesmo que não temos só um filho, você não quer perder nenhum filho. Pergunta num pai que tem 10 filhos se quer perder um. Mesmo com sofrimento, vamos nos aguentar assim. Nenhum pai quer perder nenhum filho. Isso é verdade. Não sei, talvez você às vezes quer perder lá um, né? Irmão, nós não queremos perder nenhum filho. Com sofrimento ou não, vamos todos juntos. E Abraão só tinha um. E Deus disse, olha, me dá o teu único filho. Único filho. Irmão, Abraão deu prova de que tinha fé em Cristo Jesus. Por isso é que nós estamos a dizer, olha lá,
A fé é a obediência total a Cristo com perseverança. Sabe o que? A obediência não nos permite questionar também muito. A obediência faz-nos com aquela máxima também que o mundo também usa, né? Os tropas. Cumprir primeiro para questionar depois. É o que acontece conosco. Primeiro cumprimos e procuramos entender depois. Eu também só cumpri. Me disseram que deixa de fazer aquilo. Irmão, eu quando vim da Namíbia, eu trouxe uma camisola muito bonita. Uma camisola preta, mas não é essas pretas tipo as nossas que você lava, a cor sai. Aquela é mesmo original, o tecido. Você pode lavar com homo, com não sei o que. Não vai sair a cor preta. Mas ela tinha um símbolo satânico e eu não conhecia aquele símbolo. Aquele símbolo satânico. Que dizem que é o símbolo da paz, né? Mas é um símbolo diabólico. E veio um irmão ter comigo e eu gostava muito daquela camisola. Disse: olha, irmão Eliseu, sabias que esse símbolo, conheces esse símbolo que está na camisola? Não conheço. Eu não sabia o que ele ia dizer. Ele disse: esse símbolo é satânico. Não deves usar mais essa camisola. Irmão, eu era crente mais antigo do que ele, na fé. Ele já me tinha encontrado e com alguns anos. Porque eu me converti em 2005 e isso aconteceu em 2007, no final de 2007. Dezembro, por ali, quando eu vim da Namíbia. E ele era novo. Na fé. Eu tinha lhe deixado na igreja coisa aí de uns 2 meses. 3 meses na igreja. Eu não tinha demorado também na Namíbia. E quando eu voltei, ele me falou aquilo. Eu não tive em conta o tempo da conversão dele. Eu só considerei que ele sabe alguma coisa que eu não sei. E ademais, eu já era obreiro. Ele ainda era só crente. Mas eu não pus em conta que eu sou obreiro, já estou há mais tempo que você. Eu só meti em conta. Eu não sei disso. Sabe o que eu fiz? Deixei de usar aquela camisola. Quando eu cheguei em casa, cortei a camisola. Fiz pano de chão. Fiz pano de chão. Irmão, existem chamadas de atenção que não precisa ser necessariamente o bispo. Não precisa ser necessariamente um pastor, um ministro, alguém de um grau elevado na casa do Senhor. Até o irmão que está ao nosso lado, se você é de bom coração e obediente, você vai ouvir. Então, há uns que entendem, não, quem pode me chamar a atenção só pode ser o bispo. E se não for o bispo, só pode ser um pastor. E se não é um pastor, só pode ser um ministro. E se não é um ministro, só pode ser... Irmão, vai estratificando quem lhe pode chamar a atenção. Isso já é um risco da tua fé. Aleluia. Não se faz isso, irmão. A obediência não nos permite questionar muito. Faça primeiro. Existem coisas que, irmão, eu digo que eu levei anos para entender. Há coisas que eu também, ouvi na igreja. Não, olha, não faça só assim, irmão. Eu sou daqueles, não sou o único, estou a dizer, sou daquele elenco, que muitas coisas que ouve, mesmo sem entender, eu obedeço só. Quanto a isso, eu ainda não entendi bem. Não entendi. Mas também, eu não discuto coisas que eu não entendi bem. É o que eu sempre digo, é uma máxima que eu tenho. Muitos que saíram sabem desse meu coisa. Coisa que eu não entendo bem, não discuto. Aleluia. E se você entende uma determinada coisa assim, tudo bem, fica com esse entendimento. Mas só não queira contaminar os outros
com o teu entendimento. Sobretudo quando a igreja tem um entendimento diferente do teu. Amém? Diferente do teu. Eu tenho uma coisa que eu aprendi com o bispo, e aprendi há muito tempo, irmãos. Não aprendi agora, aprendi já há muito tempo mesmo. E que eu levo sempre em consideração comigo. Irmãos, se hoje me convidarem para uma igreja que pratica o dízimo, que ainda não lhe chegou o entendimento de que o dízimo não é para a nova aliança, eu não vou ir lá pregar, não, o dízimo, não sei o quê. Não. Você está aí lá pregar confusão. Você vai meter confusão naquela igreja. Isso não se faz. Você pode ir pregar o dízimo se o responsável máximo daquela igreja ter contato com o teu ensino e ele mesmo dizer, não, traga esse ensino à nossa igreja. Isso é uma coisa diferente. Agora, você te dá uma oportunidade, olha, não, olha, nós gostamos, vocês são bons pregadores, vem pregar aqui. E você sabe que aquela igreja pratica o dízimo, batizam nas águas, chega lá, irmão, vocês estão atrasados espiritualmente, não devem batizar nas águas, vocês estão a dar cobrar dízimo, são gatunos. Irmãos, você está a semear ali uma guerra, e isso não é espiritual. Aleluia. Jesus, a dada altura, os discípulos vieram, disseram, mestre, aí tem uns camaradas, estão a pregar em teu nome, mas não andam conosco. Jesus disse, olha, quem não é contra nós, é com nós. Se ele está a pregar em meu nome, deixa ele pregar. Irmão, é uma igreja, tudo bem. Na vida isso acontece, uns estão sempre, uns pouco mais avançados do que os outros. Ele já entendeu, ele ainda não entendeu o que você já entendeu. E não é porque ele está a praticar aquilo, porque já tem há quem já tem um conhecimento e continua a praticar. Mas há quem está a praticar, mas porque não tem o conhecimento. E você vai lá, vocês são gatunos, vocês estão atrasados. Isso não se faz. Amém? Mas nós estamos a dizer aonde reside a salvação pela fé. O que é a fé? A fé é obediência total a Cristo com perseverança. Então, irmãos, vamos sustentar isso com a palavra. Não temos mais muita coisa a dizer. Vamos contextualizar também. Esta obediência tem duplo sentido. Amém? A obediência tem duplo sentido. Qual é esse duplo sentido? É fazer quando se deve fazer, por orientação da palavra, e não fazer quando não se deve fazer, por orientação da palavra. A obediência, agora já saltamos, já estamos a falar mesmo diretamente. O significado da fé é obediência total a Cristo. Aleluia. Então, só que essa obediência obedece a dois pressupostos. Que é fazer quando se deve fazer e não fazer quando não se deve fazer. Amém? Porque obediência não é só fazer. Não. Também é quando dizem não faça. É isso que nós encontramos na palavra. E, irmãos, um exemplo clássico que eu peguei para isso é um exemplo clássico mesmo. Eu digo clássico não porque o que ele fez é clássico, mas quando estou a dizer clássico, estou a querer dizer que é dos melhores exemplos para ir buscar, para isso que estamos acabando de dizer. Isso que eu vou acabar de falar está em
em primeira Samuel 13, 8 a 14. Não precisas abrir. Mas ali está a história de Saul. O que é que dizemos? A obediência obedece a a duplo sentido, não é? Ou esses pressupostos, que é fazer quando se deve fazer, por orientação da palavra, e não fazer quando não se deve fazer, também por orientação da palavra. Mas, se irmos lá, no capítulo 13, perdão, deixa mesmo ir lá, para não errar. No versículo 8 diz: Saul oferece sacrifício e Samuel reprova-o. Na verdade, aí o título está escrito assim: mas quem lhe reprovou é Deus pela boca de Samuel. Porque Deus primeiro comunicou o procedimento nécio que Saul teve a Samuel, e Samuel foi transmitir o que é que Deus falou a ele a respeito daquela atitude de Saul. Saul oferece sacrifício e Deus repreende-o. Então aqui começamos logo pelo segundo pressuposto, que é não fazer quando não se deve fazer. Quer dizer, ele fez quando não devia fazer. Amém? Ele fez quando não devia fazer. Mas se irmos agora aqui no mesmo livro, em 1 Samuel capítulo 15, aí Deus diz: Samuel manda a Saul destruir os amalequitas. Atenção, Deus mandou Samuel dizer a Saul para destruir os amalequitas. O título aí está escrito assim, mas nós temos que ir no sentido real. Porque se lermos, vamos ver que Deus aí aparece. Deus é quem lhe mandou. Mas sabe o que é que Deus lhe mandou? Vamos lá ver. Vamos ler do 1 até mais ou menos o 4, né? Ou o 3. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de mamas, crianças e bebês, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Irmão, não precisamos ler muita coisa ali, nós sabemos o desfecho dessa história. Quando ele não devia fazer, ele fez. Quando ele devia fazer, ele não fez. É assim que andam muitos cristãos. E ele diz que tem fé em Jesus, está firme, mas ele está na contramão do Senhor. Quando o Senhor lhe diz, vai por aqui, ele inverte o caminho. Quando o Senhor lhe diz, não, agora vai por ali, ele inverte o caminho. Mas ele diz, não, eu tenho fé. A fé é obediência. Vai por aqui. Como Abraão, aconteceu com Abraão. Deus lhe falou, não lhe disse para onde ele ia, mas não significa dizer que Deus ia falar aqui, né? Aqui Deus está dizendo, olha, mata. Mata homens, mata mulheres. Mata criança, mata bebês. Mata o boi, mata a ovelha. Mata o camelo, mata o jumento. Mata tudo. O que Saul fez? Ele
escolheu aquilo que era vil aos seus olhos, que não prestava, era, vamos dizer, restos, lixo. Destruiu, e aquilo que ele achou precioso, ele manteve vivo. Aleluia. Mas o pior não é só o que ele manteve vivo, é que ele depois ainda porfiou com Saul, com Samuel. Samuel disse: por que você desobedeceu? Ele disse: não, todavia eu obedeci, porque eu fiz o que é pela vontade do Senhor. Está ali escrito, se nós lermos, você vai encontrar isso. Irmãos, esse é o grande problema que às vezes nós enfrentamos. Porque aqui, vamos só ler 1 Saúl, já vimos o versículo 15, vamos ler o versículo 19 a 23. 19 a 23, do mesmo capítulo, do capítulo 15. 19 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 19 a 23. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saúl a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor. Ele aqui está a porfiar, que ele não deu ouvido. Samuel está lhe dizendo: não deste ouvido. Mas ele está dizendo: antes voaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Versículo 20. Então disse Saúl a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Ameleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel lhe disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça à palavra do Senhor? Obediência. Vamos a ver aqui a obediência. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura do carneiro, dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, porque ele aqui está em rebelião. E o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Estás a ver? As pessoas, quando porfiam por uma coisa errada, eles estão em idolatria, porque ele está a idolatrar. Está a idolatrar. Ele tem em primazia o que lhe fala quem abandonou do que quem está firme. Aleluia. Mas eu aqui tomo umas palavras do ministro Jones em tempos que ele pregou. Disse: olha, o que nos motiva é o que está em frente, nunca é o que está atrás. O que está atrás não vai te motivar, vai te desmotivar. O que te motiva é o que está em frente. Você já viu que você está numa corrida e tem alguém que está a te dizer, que está lá em frente, está a correr a todo gás e está a te dizer: vamos, mais força. Mas você está atento com aquele que está a dizer: come, me aguarda, me aguarda. Mas você já perdeu a corrida. Porque você deve atentar para aquele que está à frente de si e está a te dizer: vamos, força, corre. Mas você está atento: come, ui, espera ainda aí, ui, espera aí. E você está atento com aquele, mas você vai tropeçar e vai cair.
o ser humano às vezes é confuso. Eu não sei, é mesmo complicado entender a mente do homem. Só Deus pode entender. Porque a Bíblia não nos deixa dúvida alguma de como nós devemos caminhar com Deus e como nós devemos nos proceder. Aleluia. Não deixa dúvidas. E ali vemos claramente que o Senhor diz, olha, que Saul, e por isso Deus lhe rejeitou. Se dermos seguimento a essa leitura, nós vamos ver que Samuel falou coisas muito contundentes a Saul e diz, dali foi-se, desapareceu, nunca mais ele tinha visto Samuel. No Novo Testamento também encontramos isso em Mateus 25, não precisa abrir, 25, 41 a 45. Ali também encontramos que quando Jesus separar as pessoas no dia do juízo, uns vão dizer, Senhor, quando é que nós te vimos nu, com fome, sede, preso e não fizemos algum gesto a ti? Você vai dizer, olha, quando não fizeste a um desses pequeninos, não fizeste a mim. Isso está sustentado também com o que já lemos ali em Mateus 7, 21. Mateus 7, 22. Que naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não fizemos isso. Mas do outro lado, o Senhor também está a dizer daqueles que deviam fazer e não fizeram. Tem aqueles que vão reivindicar por aquilo que fizeram, ainda que fizeram mal, mas vão reivindicar. Porque fizeram na contramão do Senhor. Porque nem sempre que você está a fazer alguma coisa é porque o Senhor quer que se faça. Porque Deus diz, olha, ao rebelde não os saudeis. Não abra a porta da tua casa. Você vai dizer, não, Senhor, ele bateu a porta, eu então lhe dei comida. Não, o Senhor já te disse tudo. Se o Senhor está a te dizer, nem sequer lhe abrir a porta, nem sequer lhe abrir a porta, o Senhor está a te vetar de fazer qualquer coisa, ainda que aos nossos olhos pareçam ser boas. O Senhor está dizendo, não faça. E Moisés falou isso àqueles que estavam próximos de Datã, Coreia, Abrião. Disse, olha, se vocês não querem morrer na maldade desses homens, todos vocês que têm coisas ao lado das casas dele, que têm tendas, que eles não tinham casas assim, construção definitiva, eram cabanas, eles estavam num percurso. Disse, olha, cada um que tem, recolhe a sua cabana, suas coisas, saem de lado desses homens, porque vocês vão ver coisas que nunca viram. Mas os que deram ouvido à voz de Moisés saíram. Os que entenderam, não, isso também é maldade, ficaram, caíram. Irmão, a Bíblia, tá vendo? Tudo que a Bíblia fala no Antigo Testamento é confirmado no Novo. Tudo que está no Novo já está escrito no Antigo. A Bíblia diz que nada é novo. Nada é novo. A Bíblia diz, olha, as más conversações corrompem os bons costumes. Datã, Coreia, Abiram corromperam os bons costumes. Até hoje nós só conhecemos uma pessoa, e tem-se falado o nome dela aqui que eu não quero falar, que saiu da igreja e não abriu a boca a falar alguma coisa contra a igreja. Só conhecemos uma pessoa. Todo o restante sai, querem depois acusar a igreja, querem descarregar todas as maldades deles à igreja, e eles saíram limpos e santos, justos, e a igreja é que é injusta. Todos. E você diz, não, é normal eu conversar com ele, ele até não me fala nada contra a igreja. Isso é mentira, irmão. Se ele não tem nada contra a igreja, por que saiu da igreja? Ele tem alguma coisa contra a igreja. Por isso é que ele saiu.
Aquilo é só uma conversa para te empalhar e conseguir te meter bem na capanga. E você não tem mais reação. Satanás é astuto. Aleluia. Satanás é astuto, irmão. Estamos mesmo a terminar. Irmãos, Ezequiel, capítulo 13, Ezequiel capítulo 13, alguém abre só, por favor, Isaías também 30, versículo 1, 2 e 3, amém? Mas vamos abrir primeiro Ezequiel, tem lá uma coisa rápida que vamos ver. Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13, versículo 6, 7. Vamos depois ler o 10 e o 19. Versículo 6 diz assim: Vêm vaidade e adivinhações mentirosas os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E fazem que se espere o cumprimento da palavra. Eles estavam a fazer os outros esperarem alguma coisa que não vai acontecer, porque não é o Senhor que mandou. Não vedes visão de vaidade e não falais adivinhações mentirosas quando dizeis, o Senhor diz, sendo que eu tal falei. O próprio Senhor está a dizer, sendo que eu tal não falei. Versículo 10. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo, paz, não havendo paz. E um edifica a parede de lodo e outro reboca de cal não adubada. Quer dizer, um faz o mal, o outro vem fazer o pior. Versículo 19. Vós me profanaste entre o meu povo por punhados de cevada, aquilo que se dá por corrupção, são as tais obras aparentes, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para guardares vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim o meu povo que escuta a mentira. Está bem? Vocês estão a fazer algo na contramão da minha vontade. Vocês primeiro é que vocês estão a falar coisas que eu não disse. E vocês fazem isso para guardarem vivas as almas que tinham que morrer e para matar os que tinham que viver. Isso é justamente o que Saul fez. Aqui Saul já passou há muito tempo, mas estamos a ver a mesma coisa. Aconteceu também com Cristo. As pessoas escolheram Cristo ou Barrabás. Mas quem devia morrer? Barrabás. Quem devia viver? Cristo. Mas as pessoas escolheram Barrabás. Então, irmão, não há contrassenso na palavra de Deus, do Antigo ao Novo Testamento. Aleluia. Não há. Isaías, já alguém encontrou? Que pode ajudar a ler em voz alta? E assim capitalizamos o tempo. Amém. Lê só em voz alta. Pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó. Amém. Diácono Adelson, pode tomar assento em nome de Jesus. Então, irmãos, é só mais alguma coisa que vem também sustentar o que já acabamos de ler. No capítulo 11 do livro de Juízes, do versículo 1 a 40, não vamos precisar abrir,
Irmãos, não vamos nem precisar abrir. Encontramos a história de Jefté. Jefté, irmãos, ele fez um voto ao Senhor, mas ele fez um voto forte para vencer uma batalha. Só que ele não sabia que o Senhor é bom cumpridor da sua parte, mas depois o Senhor vai requerer de nós a nossa parte. Ele teve uma vitória muito além daquilo que ele imaginou. E quando chegou a altura do regresso dele à casa, ele disse que, Senhor, aquilo que primeiro sair das minhas portas, eu darei como oferta. Eu acredito que Jafé, ele pensou nos camelos, no gado que tinha, e talvez até se tinha concubina, porque naquela altura os homens até podiam ter mais de uma mulher. Numa concubina, sacrificar uma concubina não custa muito. Sacrificar o filho de um vizinho ou de uma vizinha não custa. Foi na minha casa comer, tá sair, vai ser sacrificar. A vizinha reclamar, o meu filho não. Eu prometi ao meu Deus, o que sair da minha porta, ele comeu na minha casa. E, irmãos, mas o que ele não esperava é que sairia a única filha que ele tinha. Já falamos no caso do que os filhos são para nós. E eu não preciso repetir isso. Mano, quando ele viu a filha dele sair, que foi a primeira coisa que saiu da porta, a alma dele estremeceu. Ele estremeceu. A Bíblia diz que ele começou a rasgar a roupa dele, porque ele não esperava. Mas uma coisa Jafé fez. Por mais difícil e duro fosse o seu voto, ele cumpriu. Ele obedeceu. Aleluia. Obedeceu. E esse é um bom exemplo para nós. A fé resume-se na obediência. Em São João, capítulo 15, versículo 14, não precisamos abrir, esse é só um versículo. Jesus diz: vós sereis meus amigos se fazerdes o que eu vos mando. Em outras palavras, se obedecerdes o que eu vos mando. A condição sine qua non para sermos amigos de Cristo, de Deus, é obediência. Então nós estamos a ver que a fé é obediência. Você não pode ter fé sem obediência. Aleluia. Mas quem é obediente a toda a palavra do Senhor tem fé. Porque Noé, para se livrar do dilúvio, foi como? Foi pela fé. Obedeceu o sonho. As pessoas lhe deram de louco. O sobrinho de Ló, de Abraão, Ló, para sair daquela terra. Foi por quê? Porque obedeceu. A obediência é fé. Então, as obras que nós praticar, elas devem ser uma consequência da nossa obediência. Não é o caso de muitos. Muitos fazem obra, mas só que é uma obra que está na contramão do Senhor. Fazem quando não devem fazer e não fazem quando devem fazer. Isso não é obra de fé. Porque se o Senhor mandou assim, é assim. Porque eu não posso estar na igreja e fazer aquilo que as pessoas da igreja não fazem. Eu não posso estar na igreja e não fazer aquilo que as pessoas da igreja fazem. Não sei se estamos a entender. Se eu estou na obediência do Senhor, devo fazer tudo o que Ele manda. E com perseverança. Aleluia. Com perseverança.
Então, irmão, isso é para descartar aquela ideia de muitos querendo levar a fé na ordem de que a fé é, a salvação é pela fé, mas no sentido de que é pela fé, basta eu crer em Jesus. Isso é engano. Aleluia. Você tem que obedecer. Então isso é fé. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar-lhe. Também podemos dizer, sem obediência é impossível agradar-lhe. Porque já lemos São João 15:14. Jesus diz o quê? Vós sereis meus amigos se fazerdes o que eu vos mando. Então está claro que o que está escrito aqui em Hebreus é obediência. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Sem obediência. Essa fé que a Bíblia está falando é a obediência. E é isso que durante todos os capítulos nós lemos lá no passado. Que Samuel falou a Saul: será que Deus tem tanto prazer no sacrifício mais do que se obedeça a sua palavra? Tudo que você dá, mas se não tem nele o sentido de obediência, não tem valor. A Bíblia diz o quê? Toda obra feita sem obediência a Cristo, sem fé, é sacrifício de tolo. É sacrifício de tolo. Perda de tempo. Irmão, não te deixes como refém de quem abandonou a casa do Senhor, porque algum dia você te fez algum bem. Como dissemos, nós também não vamos manter ninguém refém que saiu da igreja por um dia nós lhe ter feito algum bem. Então, irmão, a fé é igual à obediência. Deus te abençoe e fico por aqui em nome de Jesus.